Olá, bem-vindos ao Bom Vinho a Casa. O episódio de hoje vamos falar de copos para vinho. Para vocês que não gostam de vídeos com mais de 30 segundos, então eu vou já fazer um resumo, depois se quiserem veem o resto. O mais importante nos copos é serem transparentes, terem uma haste para segurar, terem um bojo e afunilarem. Hoje vamos falar de flutes para espumante. Para vinhos brancos vamos falar de copos que são para vinhos mais frescos, mais jovens, e para vinhos mais complexos e mais estruturados. Depois, nos tintos, vamos falar de copos maiores. Este com um bojo maior, que vai servir para vinhos mais complexos, estilo Borgonha. E este para vinhos mais estruturados, estilo Bordeaux. Se vocês têm curiosidade para perceber o porquê destas recomendações, então vejam o que vem a seguir. Bom, na verdade aquilo que eu estava a dizer antes e aquele resumo que eu fiz tem muito mais que se lhe diga. Dando dicas de uma forma prática, descontraída, é simplesmente dar-vos informações para vocês poderem escolher o copo certo para o vinho certo e perceberem um pouco do porquê. Porque se vocês perceberem o porquê, vai ser muito mais fácil de vocês escolherem. Aquilo que eu falei que é o mais importante nos copos. Vamos por partes. Disse que o copo devia ser transparente. O copo deve ser transparente porque vocês, olhando, veem logo se o vinho está turvo, se tem alguma coisa a flutuar, se o vinho está oxidado, ou seja, se o vinho tem uma cor que não é suposto ter para aquele vinho que vocês escolheram ou para aquilo que vocês esperam no vinho, e também para ver se há alguma evolução no vinho, não é? Portanto, essas são as principais razões pela qual o copo deve ser transparente. Depois, a haste. Se vocês tiverem um copo destes, ok, tudo bem, funciona. É um copo, normal. A questão é que vocês não têm uma haste para agarrar, vão estar a agarrar no copo. E o vinho deve ser consumido a uma certa temperatura. Todos vocês sabem que os vinhos brancos devem ser consumidos mais frescos, os vinhos tintos entre os 16 e os 18 graus. A temperatura do nosso corpo está acima disso. Então, se eu estou a segurar o copo com o vinho lá dentro e estou a segurar o copo aqui, a minha mão vai aquecer o vinho e vai tirar o vinho de temperatura e isso vai impedir que vocês apreciem o vinho no seu melhor. Então, essa é a razão pela qual nós dizemos que um bom copo para vinho deve ter sempre uma haste. Depois vocês podem ter isto aqui, não é? Isto é um copo, tem uma haste, é transparente, mas a questão aqui é que o copo é direito. Ora, quando vocês têm um bojo, este bojo, esta parte mais arredondada do copo, isto permite, primeiro, que vocês agitem o vinho, ou oxigenem o vinho, ou abram o vinho melhor. E depois, ele deve afunilar, porquê? Porque todos os aromas que vocês libertam aqui vão ser condensados e direcionados para onde? Para a boca e para o nariz. Ou seja, vocês não perdem nada dos aromas que libertaram quando abriram o vinho ou quando agitaram o copo. Essas são as principais razões pela qual o copo deve ser transparente, deve ter haste, deve ter um bojo e deve afunilar. Flutes para espumante. Quando nós pensamos em vinhos espumantes, nós estamos a pensar em quê? Basicamente nas bolhas, no dióxido de carbono. Não vamos estar agora aqui assim a elaborar muito sobre os vários tipos de espumante, dos champanhes, as cavas, os espumantes normais. O que é mais importante aqui assim e o que distingue os copos que normalmente são utilizados para espumante são estes formatos. Não é? Temos aqui dois, este mais direito, com um bojo muito mais reduzido, e este já com um bojo maior, e este que eu vou falar. Porque este vai homenagear melhor e vai soltar mais os aromas, mas o mais importante e a razão de eles terem este formato alongado é simplesmente para prender, reter e valorizar também a perlage. A perlage são as bolhas do dióxido de carbono que são comuns a todos os espumantes. Não é? Podem ser injetados, podem ser produzidos dentro da garrafa por uma segunda fermentação, mas esta taça, quando vocês colocam o espumante, vai-vos permitir ver a bolha e avaliar se é uma bolha grande, se é uma bolha fina, se ela tem muita persistência, se tem muita quantidade de bolha, se tem pouca quantidade de bolha. Então essa é a principal razão pela qual as flutes, ou seja, este modelo de copo, são utilizados para espumantes, para valorizar a perlage e para permitir-vos avaliar melhor a qualidade dessa perlage ou dessa bolha. Depois vamos passar para os vinhos brancos, e nos vinhos brancos eu vou falar de dois tipos de vinhos, vinhos jovens e frescos e vinhos mais complexos com estágio em barrica. E há diferenças entre os vinhos, portanto também deve haver diferenças nos copos. Vocês pensem sempre que numa prova, pensem que a prova de vinhos é como se fosse uma profissão qualquer. Qualquer profissional tem ferramentas diferentes para executar a sua tarefa, e quanto melhor for a ferramenta, melhor
será o trabalho. Neste caso, melhor será a prova. Então, é isso que eu vou falar agora nos vinhos brancos. Copos mais pequenos para vinho branco. Porquê? Menos líquido é melhor para manter a temperatura fria, que é a temperatura que se deve beber os vinhos. Se o copo for muito grande, tem mais líquido, portanto a probabilidade dele aquecer antes de acabar é maior. Outra coisa é que os vinhos brancos normalmente são vinhos mais elegantes, menos poderosos do que os tintos. E o facto de nós termos um copo mais pequeno faz com que o nosso nariz esteja mais perto do vinho, então é mais fácil de apreciar esses aromas. Em termos dos estilos de vinhos, eu para simplificar vou dividir aqui assim em vinhos frescos e jovens, como o caso do Platónico Branco, que é um vinho que nós produzimos na Manzoine, e o Dona Fátima. Também é o nosso vinho mais famoso, porque é o único vinho do mundo da uva Jampão, só que é um estilo diferente. Principais diferenças, o Dona Fátima é um vinho com maior capacidade de guarda e é um vinho que faz estágio em barrica, e isso vai mudar tudo. Vamos agora primeiro para o Platónico Branco. O Platónico Branco quer uma taça, ou um copo, não é? Taça no Brasil, Portugal, copos. Um copo mais pequeno, como eu falei, mas sendo um vinho para ser consumido jovem e fresco, enquanto ele está cheio de vida, ele já tem muito aroma, não é? É fácil, tem mais exuberância. Portanto, eu vou precisar de menos oxigenação. Ele não precisa de abrir muito para eu sentir o vinho e para eu apreciar. Portanto, o bojo não precisa de ser um bojo muito largo, não precisa de haver muito oxigênio dentro do copo. Então, uma taça ou um copo como este é perfeito, não é? Vai-nos permitir avaliar o vinho. Eu vou pôr um pouquinho. Não é? É fácil, pelo bojo, e daí a qualidade também do copo ser importante, vocês oxigenarem. Também parece que percebemos o que é que estamos a fazer, não é? Mas como vocês podem ver, o vinho está aqui assim e é muito mais fácil de sentir o aroma deste vinho. Porquê? Porque ele já é um vinho jovem, já está aqui assim a entregar tudo. Em termos da condução, este vinho é um vinho que tem um pouco mais de acidez, porque enquanto são jovens os vinhos têm mais acidez. E esta condução deste tipo de copo vai dirigir o vinho à ponta da língua. Nós na nossa língua, basicamente, isto é uma informação que vai servir para qualquer prova de vinho, na ponta da nossa língua nós sentimos mais o doce, nas laterais da língua nós sentimos mais a acidez e o salgado, se bem que o salgado no caso dos vinhos não é muito interessante, mas a acidez é fundamental. E na parte de trás da língua nós sentimos mais o amargor. Então, quando um vinho já tem muita acidez, se ele entra na boca com um bojo muito largo, o vinho vai entrar na lateral da língua e nós vamos sentir logo o quê? A acidez. Então, se ele já tem acidez, o que eu quero é que ele entre na ponta da língua, para primeiro vocês perceberem a doçura e só depois ele vai percorrer a língua e vai começar a chegar à acidez e por fim aos taninos, que no caso dos vinhos brancos não é muito importante. Mas esta é a razão pela qual os vinhos jovens e frescos normalmente têm mais acidez, devem ser bebidos num copo deste estilo aqui assim. Depois, passando para vinhos como o Dona Fátima. Aqui falamos de um vinho que já fez estágio em barrica. É um vinho com capacidade de guarda e, para além da barrica conferir mais estrutura ao vinho e mais camadas ou mais níveis de aroma também, isso vai tornar o vinho mais complexo. Mas à medida que os vinhos envelhecem, os vinhos perdem acidez. Então eu quero potenciar a minha sensação de acidez. Porque se eu estou a beber um vinho velho, ele já tem pouca acidez, então o que ele tem eu quero sentir, porque senão vai parecer que o vinho peca e tem pouca acidez. Então esta taça, ou este copo, tem um bojo mais largo e isso vai o quê? Vai permitir mais oxigenação para revelar todas as nuances da barrica, da evolução do vinho à medida que envelhece, vai evoluindo, vai criando novos aromas e isto permite que o vinho abra mais, há mais oxigenação. Então quando vocês sentem o aroma, ele abriu muito mais. Este vinho, neste copo, pode ser? Pode. Não vão apreciar tanto o vinho, não é? Tudo dá, estamos aqui a falar em otimizar. Depois, outra coisa importante, se vocês compararem a boca de um e de outro, vocês podem ver que este é muito mais largo. Pensem naquilo que eu vos falei da língua. Quando eu beber este vinho, o líquido vai diretamente para as laterais. Então a primeira coisa que eu vou sentir, vou, digamos que saltar a doçura. Eu vou homenagear a acidez, porque a lateral da minha língua vai logo começar a trabalhar e vai indicar logo este vinho tem acidez. Então mesmo que ele tenha menos acidez pela evolução e pelo envelhecimento, vocês vão senti-lo logo. E isso vai evitar que o vinho pareça chato.
morto, não é? Vai parecer um vinho mais vivo e vai melhorar a harmonia da prova, não é? E estas são as principais razões pelas quais eu aconselho para vinhos frescos, copos como este, para vinhos com barrica, para vinhos mais velhos, um bojo maior e uma boca maior. E a seguir vamos falar de vinhos tintos e da diferença dos copos de vinhos tintos. O vinho mais consumido, vinho tinto, e vamos falar de copos para vinho tinto. É importante perceber que há muitos estilos de vinho tinto, não é? Consoante as regiões mudam os vinhos, isso tanto nos brancos como nos tintos, como em qualquer vinho. Mas aqui eu estou a dizer isto porque neste caso eu trouxe 2 vinhos de regiões diferentes, porque eu quero falar de estilos diferentes de vinho. Eu trouxe o Pomar do Espírito Santo, que é feito na região de Lisboa, em Cheleiros, estamos a 10 km da Ericeira, portanto muito perto do mar, pouca amplitude térmica. E temos um vinho que é o Contador de Histórias, trouxe o 2018, que é da Península de Setúbal, outro tipo de clima, mais calor, e os vinhos vão ser diferentes. Eu vou falar nisso porque está diretamente relacionado com o tipo de copo que nós vamos escolher. Regra geral, para os vinhos tintos nós devemos ter copos maiores. Porquê? Porque os vinhos tintos, para além de serem mais potentes, tanto em termos de aroma como em termos de álcool, precisam de abrir mais, precisam de mais oxigenação e, nomeadamente, os mais alcoólicos mesmo, nós temos que afastar o nariz um pouco do vinho porque senão pode haver alguma sensação de ardor, de ardência no nariz. Então, essa é a principal razão pela qual os vinhos tintos normalmente são em copos maiores. Agora, que tipo de copo eu vou escolher para os vinhos? Vou começar pelo Pomar do Espírito Santo. O Pomar do Espírito Santo é um vinho com 14 graus de álcool, é uma colheita de 2016 e que passou por barrica. Portanto, eu aqui já tenho um vinho mais antigo, e para além dos aromas da uva e da própria fermentação, já tenho o aroma da evolução. Ele fez estágio em barrica, portanto eu tenho aromas também que me vieram do próprio estágio em barrica, então já denuncia aqui alguma complexidade. Portanto, quando vocês virem um vinho, ou forem comprar um vinho que fez estágio em barrica e é mais antigo, vocês já pressupõem que há alguma complexidade naquele vinho, ou pelo menos é suposto ter. Então, quando eu quero avaliar a complexidade e eu quero permitir ao vinho mostrar essa complexidade, eu preciso de uma maior área para o vinho respirar. Portanto, eu vou escolher um copo com o bojo mais largo. Isto vai permitir que o vinho respire mais dentro do copo. Se vocês repararem, vou colocar um pouco. Se vocês repararem a área de contacto com o oxigênio que este copo tem, é uma área que me permite que o vinho respire. Não é? Depois, é um copo mais achatado, ou seja, eu facilmente consigo perceber todos estes aromas, porque neste tipo de vinhos normalmente não tem tanto álcool, então o perigo da sensação de ardor também não é tão grande. Então, este tipo de vinho deve ser consumido neste tipo de copos com bojo mais largo para proporcionar a oxigenação e a libertação de todos os aromas e também para avaliar todas as nuances da complexidade que o vinho nos vai entregar. Outra coisa que é importante é a boca, é uma boca que afunila. Porquê? Porque o vinho tinto tem mais taninos e tem mais estrutura, portanto é importante que quando ele entra na nossa boca, lembrando aquilo que eu falei nos vinhos brancos, o vinho tinto é importante percorrer desde o início da língua, para nós começarmos logo a sentir a doçura, depois a acidez e só por fim a pegada final dos taninos. Então, quando os taninos atacam, quando chegamos à parte em que há amargor, a boca já foi preparada e a prova é muito mais harmoniosa, não é? Quando agora passamos de um colheita 2016 e da região de Lisboa, perto do mar, um vinho mais elegante, mais complexo, para um colheita 2018 feito em Setúbal, na região da Península de Setúbal, com solo arenoso, com muito mais calor, em que há uma maturação muito mais fácil das uvas e normalmente temos vinhos com mais álcool. Aqui vamos para um vinho com 14 graus e meio, Contador de Histórias. E para além disso ele é feito com Syrah, Petit Verdot e Touriga Nacional, ou seja, é um blend poderoso. Estamos a falar de um vinho que é muito exuberante. Ele está jovem, está cheio de força, é exuberante, tem muito álcool. Portanto, este copo provavelmente não é o ideal. Provavelmente não é o ideal. O ideal é um copo como este, um copo mais alongado, afasta-me o nariz da sensação do álcool, não é? Permite mais espaço para o álcool evaporar um pouco. E outra coisa que é importante é que ele já é um vinho jovem, ele já está a entregar tudo, apesar do Contador de Histórias também fazer estágio em barrica, como é uma colheita mais nova, o de 2018, ele é um vinho que ainda não ganhou muita complexidade como o Pomar do Espírito Santo. É um vinho que está mais direto, é um vinho mais austro. Então, eu não preciso de tanta oxigenação.
Eu vou pôr um pouco para vocês verem a diferença entre um e outro. Estes copos são grandes, vocês já perceberam, é para vocês verem melhor aí os estilos. No mercado vocês têm imensas opções de copos, o que é importante vocês reterem do que eu estou a dizer, e isto são regras gerais, não é? Há exceções tanto para os vinhos das regiões como para os próprios copos, mas é o formato. Vocês no mercado, em qualquer superfície comercial, têm opções a €1 por copo. Não gastam uma fortuna e vocês vão ver que faz toda a diferença. Então aqui assim vocês veem bem a diferença, tanto na altura, digamos, do copo, do recipiente, como na largura do bojo. E aqui assim no copo, estilo Cabernet, não é? Como se costuma dizer, porque o Cabernet é uma das uvas francesas mais conhecidas e mais plantadas em todo o mundo e tem esta característica de ser poderosa, direta, então é este estilo de copo, chama-se normalmente Cabernet ou Bordeaux, porque a Cabernet é uma uva famosa da região de Bordeaux, e este chama mais um copo estilo Borgonha, o Pinot Noir, por causa da região da Borgonha e da uva Pinot Noir. Então, como já sabem, se falarem num copo Borgonha, estão a falar no grande, se estão no bojo largo, se estiverem a falar num copo Cabernet, estão a falar num copo mais estreito e mais alongado. E este aqui assim, para um vinho de 14 graus e meio, eu tenho imenso espaço entre um líquido e o meu nariz, e é um vinho que já está exuberante, ele está super jovem. Então eu nem sequer preciso, neste caso deste vinho, eu nem sequer preciso, eu daqui já estou a sentir o aroma do vinho, porque é um vinho muito exuberante, muito poderoso. Mas se fosse neste, o meu nariz ia estar muito perto do vinho, não é? Então este é o copo indicado para um vinho jovem, poderoso e de uma região que gera mais álcool nos vinhos. Aquilo que eu estou a dizer aqui assim, eu vou falar também em outros vídeos, eu estou a falar aqui assim de diferença de regiões. Nós vamos fazer também nesta série um vídeo só sobre as regiões de Portugal e a forma como cada região tem as suas características. Vamos falar também de harmonizações, para agora, para a altura do Natal, escolher o vinho certo para estas comidas de Natal que vem aqui, escolher o vinho certo para a consoada. Eu estou a usar como exemplo uns vinhos da Manzwine, são vinhos que vocês em 24 horas podem ter em vossa casa se comprarem na nossa loja online. Nós estamos a oferecer o transporte, portanto, no conforto e na segurança da vossa casa, vocês em 24 horas recebem os vinhos. É um exercício engraçadíssimo vocês fazerem aquilo que eu fiz aqui assim neste vídeo com os vossos amigos. Provarem os vinhos nos copos diferentes. Relembro, não precisam de ser exatamente estes copos, este estilo de copos. Vocês têm opções no mercado a €1. Não é? Vocês com 4€ compram 4 copos diferentes e façam uma experiência na vossa cozinha ou longe dos vossos amigos, de quem vai provar, ponham o mesmo vinho em 2 copos diferentes e depois levem os copos e perguntam, olha, qual destes vinhos tu gostas mais? E é quase 100% garantido que eles vão pensar que são vinhos diferentes e vão dizer que gostam mais de um ou de outro. Isto para vocês verem a importância que de facto os copos têm na prova dos vinhos, ou seja, um bom copo pode fazer um vinho, um mau copo pode destruir um bom vinho. O mesmo com a temperatura, não é? Então, outra coisa que também vamos falar nesta série são as barricas, os estágios em barricas, e então vamos também num dos vídeos provar e explicar um vinho com barrica e um vinho sem barrica, que é para vocês perceberem às vezes qual é a principal diferença. E espero que de uma forma fácil, descontraída, tenha dado algumas dicas que vocês possam utilizar. Até ao próximo vídeo. Saudinha!